Todos temiam o milionário até que a nova garçonete o silenciou na frente de todos. Na terça-feira, o céu de Seattle estava velado por uma película de nuvens finas como papel encerado. A porta de vidro com aromas e grãos na esquina do Capitólio soou com seu timbre familiar, e a tempestade de terno cinza entrou como se o lugar lhe pertencesse. Grant Donovan, 45, CEO da Donovan Construction, Colônia Forte, sapatos engraxados como espelhos. Atrás do balcão, os funcionários trocavam olhares breves. Carla Jenkins, 52, barista, mãe solteira de 2 filhos, limpava as mãos enquanto observava o leite fumegante. Sobre o balcão de pedra, havia um pote de vidro cheio de açúcar até a borda. Grant pegou o pote, girou-o como se fosse fazer um truque e, em seguida, virou-o deliberadamente. O açúcar branco derramou em um filete grosso, caindo em cascata do balcão até o chão. O pote bateu na borda, estalando com um estrondo. Ninguém riu. Alguns alunos, digitando em laptops, ergueram a cabeça perplexos. Resolva essa bagunça com a boca. Grant falou calmamente, sem piscar. Cada palavra deslizou pelo balcão como uma lâmina fina. Carla congelou, então se abaixou, suas mãos calejadas tremendo enquanto tentava juntar o açúcar. Sinto muito, senhor. Pode me chamar de Sr. Donovan. Ele se inclinou sobre o balcão, sua voz alta o suficiente para que toda a sala ouvisse. Há clientes pagantes aqui. Respeito é básico. Uma criança na mesa do canto tapou os ouvidos. Sua mãe puxou a cadeira para mais perto. Mark Collins, 40 anos, o gerente de turno, correu para a frente com um sorriso sem graça. Sr. Donovan, eu cuido disso agora mesmo. Grant bateu o punho na superfície de pedra. As xícaras chocalharam violentamente. Tome cuidado. O que vejo é um bando de pessoas que não conseguem trabalhar. Tenho uma reunião de $1 milhão. Não tenho tempo para incompetência. Na outra ponta do balcão, Isa Morga, de 24 anos, em seu primeiro dia, congelou no lugar. Seu cabelo estava preso com esmero, o avental ainda duro de novo. Ela via tudo. Carla se abaixou, o açúcar grudando nas palmas das mãos. Um caco do pote rachado cortando o dorso da mão. O sangue brotou vermelho contra o branco. Grant esfregou o sapato no açúcar, esmagando-o até virar um pó fino, espalhando a sujeira ainda mais. Mais rápido ele latiu. Em Seattle, pessoas como você nasceram para servir. O café ficou tão silencioso que o silvo do vento lá fora podia ser ouvido. Mark curvou-se como se estivesse diante de um juiz. Sr. Donovan, por favor, acalme-se. Nós vamos nos acalmar. Grant rosnou. Um garoto choramingou em lágrimas. Ele jogou um pedaço de vidro irregular no chão. Sua borda afiada roçou a mão de Carla, provocando outro grito. Você sujou meu açúcar. Nojento. Foi então que Isa deu um passo à frente. Não porque não estivesse com medo. Seu coração batia forte, mas porque o medo não valia a humilhação de Carla. Ela pousou a bandeja de xícaras e caminhou direto até Grant, mantendo um braço de distância entre eles. Sua voz era calma, áspera como gelo. Você derramou o açúcar. Carla não fez nada de errado. O ar no café parecia sugado. Os olhos de Mark se arregalaram. Carla ergueu a cabeça, dividida entre o choque e o desespero. Grant estreitou o olhar. Você é a novata? Você ao menos sabe quem eu sou? Você é o homem que mandou uma mulher comer açúcar do chão. Isa nem piscou. E você passou dos limites. Grant se aproximou com a respiração pesada de café expresso escuro. Um telefonema e você nunca mais vai trabalhar em Seattle. Tem certeza? Pode tentar. Seu maxilar se apertou. Ele bateu as 2 mãos no balcão. Pratos tilintaram e chocalharam, mas Asla não se mexeu. Telefones foram erguidos ao redor do café, não apenas para as vistas, mas para testemunhar. Desculpe, Carla, disse Isa enquanto se abaixava. Para ajudar, levantando a mulher mais velha delicadamente, pressionando guardanapos contra o corte sangrento. Então ela se virou para Grant. Você se desculpa e vai embora. Ou, chamamos a polícia por assédio e ameaças. Grant rugiu. Uma garçonete me dando pedidos. Número. Estou te lembrando dos limites. Grant rasgou o colete, agarrou a maleta e saiu furioso, batendo a porta com tanta força que o vidro estremeceu. Ele girou na garoa, gritando. Isso não acabou. Lá dentro, o silêncio caiu como uma cortina. Mark ficou pálido.
Carla chorou, mas não mais de vergonha. Isa recolheu os cacos com as mãos ainda trêmulas. Ela sabia que a tempestade voltaria, e da próxima vez traria trovões. Mas, quando isso acontecesse, encontraria uma rocha macia aos olhos, mas forte o suficiente para esmagar a torrente de injustiça. Na manhã seguinte, a neblina estava mais densa, como se tentasse esconder o Capitólio sob um pano úmido. O sino da loja de aromas e jardins soou novamente. Grant Donovan havia retornado. Desta vez, não sozinho. 2 homens de terno preto, ombros largos, bloqueavam a porta como portões gêmeos. Perto dali, os clientes se encolheram, suas conversas interrompidas. Onde está aquela garota insulenta de ontem? Grant berrou da soleira da porta. Um casal de idosos instintivamente levantou o jornal para cobrir o rosto. Ela saiu da cozinha, equilibrando uma bandeja com 4 cappuccinos. Colocou cada xícara cuidadosamente em seu descanso de copo, agradeceu aos clientes com a cabeça e se virou calmamente para Grant. Bom dia, Sr. Donovan. O que deseja hoje? Essa compostura só aumentou sua fúria. Ele avançou como um furacão, tão grande que projetava uma sombra sobre o balcão. Quero você de joelhos se desculpando na frente de todos. Isso não vai acontecer. Mas se quiser um americano duplo, posso deixar pronto em 1 minuto. Grant agarrou o pulso de Isa, apertando até que marcas pálidas surgissem em sua pele. Olhe para mim quando eu falar. Mostre algum respeito. Os 2 homens de terno se aproximaram. Em uma mesa perto da janela, uma mulher já tinha o 911 aberto em seu telefone. Dedo pairando, Isa ergueu o queixo, o olhar firme. Me solte agora mesmo. Grant zombou. E se eu não soltar, tenho amigos na delegacia. Isa não discutiu. Ela girou o pulso bruscamente, pressionando a abertura macia da articulação do polegar dele. Um simples movimento de autodefesa de uma aula no campus. Grant sibilou de dor e o soltou. Vou processá-lo por agressão e apresentar provas de assédio e força física. Isa tirou o celular do avental. Estou gravando desde o momento em que você entrou. Grant olhou ao redor. 3 outros celulares estavam levantados, suas telas escuras como terceiros olhos que não piscavam. Ele mudou de tática, tirando um maço de notas da carteira e apertando-o entre 2 dedos. 5.000. Ajoelhe-se agora e peça desculpas. Isso acaba. Guarde para o seu advogado. 10.000. Não seja estúpido. Eu não vendo dignidade. A rejeição atingiu seu orgulho. Grant chutou uma cadeira na parede. A madeira estalou como um trovão seco. Mark Collins correu para a frente. Sr. Donovan, por favor. Isa, você está demitida. Isa virou a cabeça, olhando nos olhos dele. Por proteger um colega de trabalho, Mark retrucou com a voz trêmula. Eu sou o gerente. Eu decido quem fica e quem sai. Número você não decide. Uma voz profunda e firme falou da porta. Robert Morgan entrou. Terno azul marinho, cabelo grisalho, olhos calmos o suficiente para silenciar a sala. Ele não precisava aumentar o tom. Sua presença reescreveu as regras. Grant zombou. Você é o supervisor regional? Ótimo. Demita-a agora. Robert olhou para Isla, seu olhar carregado de advertência e orgulho. Então se virou para Grant, a voz leve como uma conversa fiada sobre o tempo. Por qual motivo? Grant disparou. Insultando um VIP, recusando o serviço, colocando as mãos em mim. Ela não sabe o seu lugar. Robert assentiu levemente como se estivesse fazendo uma anotação mental. O lugar dela é ao meu lado. Ela é minha filha. O café pareceu expirar de uma só vez, seguido por suspiros agudos. Grant congelou no meio da respiração. O quê? Bom dia, pai. Isa suavemente. Robert estendeu a mão. Mostre-me a gravação. Isa reproduziu o vídeo. A voz de Grant clara como vidro. Pegue com a boca. Pobre e imunda, não digna de respeito. A filmagem mostrava Carla ajoelhada, com o açúcar manchado de sangue. Grant triturando-o sob o sapato. Carla deu um passo à frente com a mão enfaixada. Sua voz tremia, mas era ouvida. Ele me humilhou muitas vezes, derramou café quente e depois me cobriu com gelo. Luke Porter, de 18 anos, acrescentou. Mês passado, ele me chamou de inútil porque me atrasei com um cappuccino. Paula Reed, de 30 anos, agarrou seu recibo. Ele zombou de mim como uma aluna sonhadora quando soube que eu estava estudando cavaleiros. Grant retrucou desesperadamente. Eles estão mentindo. Todos eles. Uma armação para me difamar. Robert balançou a cabeça lentamente.
Não, Sr. Donovan. Já aguentamos o suficiente. Minha conclusão, a partir de agora, é que o senhor está permanentemente banido de todas as unidades da Aroma and Grounds. Sua foto será enviada a todos os gerentes. Entre e ligaremos para o 192. Grant rosnou com os olhos brilhando, mas a multidão não o temia mais. A verdade, antes capturada em uma telinha, havia se tornado um holofote que virava o poder do avesso. Vou processar todos vocês. Fechem este lugar. Vocês vão ver. Vão em frente, respondeu Isa calmamente. Antes que vocês consigam isso, já teremos arquivado todas as provas, vídeos, depoimentos de testemunhas por assédio, ameaças e conduta desordeira. Grant saiu furioso. Sua voz ainda cuspia ameaças, mas suas mãos tremiam. Quando a porta de vidro finalmente se fechou, o café soltou um suspiro coletivo, como nadadores rompendo a superfície da água fria. Robert colocou a mão firme no ombro de Aida. Não um elogio, mas um lembrete. A tempestade não havia acabado. Isa entendia. Um homem como Grant não aceitaria a derrota facilmente. E, lhe encontraria outro jeito. Subornos, cortes de suprimentos, acidentes encenados, todas as táticas sujas que o dinheiro podia comprar. Mas, pelo menos por hoje, naquele canto úmido de Seattle, a linha havia sido traçada de forma nítida e clara. Os clientes pagavam pelo café, não pelo direito de degradar a dignidade humana, e um café modesto havia conseguido erguer um escudo invisível com 3 coisas aparentemente frágeis: evidências, união e uma pessoa corajosa o suficiente para dizer não. Em seu escritório com paredes de vidro e vista para Elliott Bay, Grant Donovan colocou o telefone sobre a mesa. Um sorriso fino como o fio de uma faca. Ele discou um número após o outro, sua voz escorregadia como óleo. A primeira ligação, Departamento de Saúde. Há rumores, Aroma e Solos com problemas de saneamento, temperaturas do leite, esterilização da máquina, armazenamento refrigerado. Uma fungada do outro lado da linha. Inspeções completas são caras. Grant não se deu ao trabalho de circular. Os $5.000 por um relatório grosso. Os $10.000 se você os fechar por uma semana. Estaremos lá de manhã. A segunda ligação. Fornecedores. Remessa de arábica atrasada. Vou aumentar meus pedidos de hospitalidade de Donovan. Só não entreguem para Aroma e Solos esta semana. 15 minutos depois, o leite também estava preso, depois o açúcar. As peças de dominó caíram perfeitamente, o dinheiro empurrando cada peça para a frente. A terceira ligação, Departamento de Transportes de Seattle. Aquele trecho da calçada em frente ao café precisa ser seccionado para trabalho temporário. Apenas uma taxa semanal, sem problemas. A última ligação, Mark Collins, o gerente recentemente demitido. No estacionamento de um supermercado, Grant deslizou um envelope de os $15.000. Encenar alguns contratempos, derramamentos, alegações de leite vencido, cabelos e doces. Leve, sutil, natural. Mark engoliu em seco, olhando para o envelope como se fosse uma tábua de salvação. Se apenas alguns acidentes. Exatamente, apenas acidentes. Uma lição de respeito. Na manhã seguinte, 8h02, 4 agentes do Departamento de Saúde de Jaleco Azul mergulharam em aromas e grãos como uma força-tarefa. Termômetros mergulhavam em jarras de leite, lanternas sondavam as costuras do moedor, pranchetas arranhavam furiosamente. Os clientes demoravam, depois recuavam no local e iam para outros cafés. Robert Morgan estava no balcão, a voz firme. Deles tudo. Registro, cada nota, sem discussão. Isa circulava em silêncio, verificando registros do refrigerador, registros de limpeza, datas de produção do leite, tudo conforme o livro. Mas a conformidade não protegia contra o dinheiro sujo chovendo de cima. Ao meio-dia, o telefone de Robert vibrou. A linha dos roers caiu. 10 minutos depois, a fábrica de laticínios ficou sem um caminhão. 10 minutos depois, o pedido de açúcar foi retido no porto. Isa encontrou os olhos do pai. Nenhum nome dito. Ambos pensaram a mesma coisa. Grant, Robert assentiu. Nós nos viramos. Ele ligou para um velho amigo em uma torrefação em Ballard para pedir um lote emprestado. Dirigiu até a fazenda Enimclaw para comprar leite. Pegou açúcar emprestado de uma padaria próxima.
Relacionamentos que não podiam ser comprados se transformaram em válvulas de escape. No início da tarde, cones de laranja e barricadas do Departamento de Transportes, DOT, apareceram na frente. Zona de trabalho, acesso de pedestres restrito. Clientes parados na cerca. Viraram as costas. Robert franziu a testa. Fotografe. Mantenha registros. Lido com o Departamento de Transportes, SDOT, mais tarde. Por volta das 15 horas, Mark Collins entrou com 2 clientes. Eles se espalharam, um na passarela, um no balcão, um perto da janela. 5 minutos depois, um latte foi acidentalmente derramado em um piso escorregadio. 10 minutos depois. Este leite está azedo. Embora o lote tivesse passado pela inspeção naquela manhã, mais 10, o terceiro homem gritou. Cabelo no eita. Meu doce, nojento. Uma mecha escura, nada parecida com o loiro curto da Paula. A desconfiança pairava no ar. Alguns clientes se levantaram, murmurando que voltariam mais tarde. Luke Porter ficou vermelho por causa de um cappuccino atrasado. Paula Reed tentou acalmá-lo. Vou repor por conta da casa. Não, vou denunciar isso ao Departamento de Saúde. O cabeleireiro e confeiteiro latiu. Isa foi direto para a mesa de Mark, caderno na mão. Como vai, Mark? Ele se sobressaltou. Eu sou um cliente. Seu sorriso era frio. Clientes comuns não sabem o horário de entrega do leite nem plantam cabelo no próprio doce. Ela se inclinou o suficiente para que 2 mesas próximas ouvissem. Saiam agora e digam ao Grant que sabemos. Os olhos de Mark se moveram rapidamente entre o envelope em casa e os telefones filmando nas proximidades. Ele se levantou, fez um sinal para seus homens e eles saíram como 3 nuvens de fumaça. Está tudo bem agora, murmurou Asla para Luke e Paula. Não deixem que a vergonha alheia mascare o talento de vocês. Luke assentiu, a mão mais firme. Na manhã seguinte, exatamente às 10 horas, Grant Donovan entrou como uma bala ricocheteando. Ele examinou o café. Não o caos, mas a calma. Mesas lotadas, moedores zumbindo, o expresso espesso no ar, quase zombeteiro. Onde está Robert? Onde está Isa? Rugiu ele. Robert Morgan saiu do escritório. Isa o seguiu, avental impecável. Vocês ainda estão abertos. Grant deu uma risada curta e estridente. Depois de inspetores, fornecedores cortados, calçadas bloqueadas, eu paguei por tudo. Vários celulares se inclinaram para cima. Ela deslizou a tela. Gravando. Robert inclinou a cabeça. O que você acabou de dizer? Grant vomitou de raiva. Eu subornei a saúde. Eu comprei fornecedores. Eu paguei para sufocar a rua. Marcos 2, os 15 mil dólares para sujar este buraco de rato. Satisfeito? Suas palavras estalaram como uma maldita quebra. Os olhares se voltaram para o celular de Isela, que gravava baixinho. Sua voz cortava com clareza. Suborno, sabotagem comercial, conspiração, tudo sendo documentado. Grant fez Scarlett corar. Eu tenho dinheiro. Nos Estados Unidos, dinheiro resolve tudo. Ele se aproximou, queixo erguido. Você está morta para mim. E então a ficha caiu. Uma dor lancinante, como um torno, apertou seu peito. Grant cambaleou, apertando o coração, o suor frio escorrendo. Tentou cuspir um último palavrão, mas só conseguiu respirar com dificuldade. Ligue para o 192, ordenou Isa, ríspida como um sargento. Liguem. Tirem esta mesa. Carla, toalhas limpas. Paula, portas. Ela rasgou a camisa dele, colocou as 2 mãos no centro do peito e começou as compressões. Ritmo constante. 1, 2, 3. Não era performance, mas escolha para salvar um homem que minutos antes confessara tê-la esmagado. A multidão se espremeu em um círculo, os olhos fixos nas mãos de Isa, injetando vida nele. De fora, o grito da sirene do médico 1 do SFD cortou a garoa. Isa olhou para cima. Ela sussurrou firme e calmamente. Respire, Grant. Você não vai morrer no meu café hoje. O som da sirene irrompeu como uma lâmina fria de fogo. O médico 1 do SFD apareceu através da chuva. 2 paramédicos empurrando uma maca, outro carregando o kit de ela, sua voz firme. Mantenha o ritmo.
Ótimo, nós assumiremos agora. Paula segurou a porta. Robert guiou a multidão. Carla entregou toalhas limpas. Isa se moveu para a esquerda, ainda comprimindo até que o médico prendeu o monitor, conectou os fios e assentiu. Recuperamos o pulso. Muito bem. Ele olhou diretamente para Ayla. Sem uma RCP oportuna, ele não teria sobrevivido. Enquanto a maca passava, Grant abriu os olhos, atordoado, a luz do teto girando acima dele. Um fragmento preso, o rosto da jovem ofegante. Isela, aquela que ele tentara destruir naquela mesma manhã. As portas da ambulância se fecharam com força. A sirene soou novamente, levando-o em direção ao Harborview Medical Center. A sala de espera do pronto-socorro se estendia pelo tempo como bala de goma. De mascar. Ela sentou-se, os pulsos ainda vermelhos onde ele a agarrara. Robert entregou-lhe um copo d'água. Luke e Paula chegaram, os olhos ainda arregalados de choque. Carla colocou a mão no ombro de Ia. Querida, você acabou de salvar alguém da beira do precipício. Isa expirou. Eu só fiz a coisa certa. Depois de 1 hora, o Dr. Henry Lawson, cardiologista, apareceu. Ele está estável por enquanto. Provavelmente síndrome coronariana aguda. As compressões precoces fizeram a diferença. Vamos mantê-lo sob vigilância na UTI. Seu olhar se voltou para Isa. Você estava calmo, decidido, absolutamente certo. Na cama de recuperação, Grant se mexeu ao som do bip constante dos monitores. O brilho branco não era mais uma coroa de poder, mas o teto neutro de um quarto de hospital. No reflexo de aço polido, ele viu seus próprios olhos cansados, vazios, amedrontados. Não com medo de acusações, mas da verdade. O dinheiro não lhe comprara aquele batimento cardíaco. Depois de examiná-lo, o Dr. Lawson falou lentamente. Sr. Donovan, o senhor tem muita sorte. A equipe do café fez uma RCP excelente. Agora o senhor precisa de menos estresse, de um estilo de vida diferente. Mas há uma coisa que eu não posso prescrever. Uma nova maneira de ver o mundo. Ele deu um sorriso profissional cansado. Essa parte é com você. Quando a porta se fechou, Grant ficou sozinho com as máquinas. Imagens se repetiam. O pote de açúcar derramado, os insultos, o envelope de $15.000, as pranchetas do inspetor, as barricadas de pontos S, o Isa pressionando a vida de volta em seu peito. Uma sensação estranha surgiu, não a vergonha de sempre, mas a derrota. 45 anos usando dinheiro para esmagar os outros. 6 minutos sobrevivendo apenas pelas mãos de alguém que ele chamava de garçonete. Virou a cabeça, fechou os olhos e pela primeira vez em anos deixou o medo tomar conta dele sem revidar. Pegou o telefone e... Ligou para Carl Benson, seu advogado. Achei que você ainda estaria no O. Grant. Carl, cancele tudo. Todos os processos contra a Aroma and Grounds. Roberta, a equipe, retirem todos. Você ainda está emocional da cirurgia. Temos um arquivo sólido sobre insultos a clientes VIP. Nenhum rascunho de desculpas autenticado. Envie-os para cada um. Carla Jenkins, Luke Porter, Paula Reed, Robert Morgan, Isela Morgan e Carl. A voz de Grant soou rouca. Assumo a responsabilidade pelo que fiz. Suborno, sabotagem comercial. Trabalhe com o promotor público ou com o condado de King. Confesso. Grant, isso é suicídio legal. Talvez, mas está certo. O silêncio na linha se estendeu. Então Carl suspirou. Tudo bem, eu rascunho os papéis, mas uma vez arquivados, não há como voltar atrás. Sem volta. Grant desligou, olhando para o teto. Sentia-se esgotado, mas por dentro da exaustão havia uma leveza oca, como se um fardo finalmente tivesse sido largado depois de meia vida carregando-o. Naquela tarde, Robert Morgan chegou, com uma simples cesta de frutas na mão. Ele ficou ao lado da cama, sem sorrir, sem franzir a testa. Como vai? Grant se esforçou para se levantar. Obrigado por terem vindo. Ela disse. Eu deveria. Ela disse. Qualquer pessoa doente merece uma visita. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, ouvindo a chuva bater no vidro. Grant falou primeiro. Sinto muito, não o tipo de desculpa para fugir das consequências. Eu estava errado. Robert não concedeu a absolvição. Ele foi direto. Você está mudando por medo ou por compreensão?
Grant olhou para as próprias mãos nuas pela primeira vez, sem o Rolex que pesava como uma algema. Em parte medo, mas quando desabei, vi Isla pressionando meu peito, me salvando. Logo depois de eu ter declarado que queria destruí-la, e ela ter escolhido salvar. Naquele momento, entendi que o que me faltava não era poder, era humanidade. Robert se inclinou levemente contra a grade da cama. A verdadeira mudança não vem de um discurso. Vem de assumir responsabilidades dia após dia. Já liguei para o meu advogado. Vou retirar tudo, pedir desculpas, compensar os fornecedores que esgotei, pagar o que devo e meus funcionários. Quero me desculpar pessoalmente no café, na frente de todos, se você permitir. Robert assentiu levemente. Eu te ouço. Vou perguntar se eles querem te ouvir. A porta se abriu silenciosamente. Isa entrou. Jaqueta jeans, olhos marejados de cansaço após um longo turno. Entre, querida, disse Robert. Ela se aproximou, parando fora do alcance, a uma distância segura entre a verdade e o perdão. Grant olhou para ela, os lábios tremendo. Obrigada. Talvez eu não mereça, mas ainda assim, obrigada. Isa assentiu. Todos merecem uma segunda chance. A questão é, o que você faz com isso? Algo passou pela sala, então tão leve quanto uma névoa. Ninguém mais falou. Isa saiu primeiro. Na porta, Robert fez uma pausa, olhou para trás. Eu vou providenciar, mas lembre-se, palavras não bastam. Ação sim. Eu sei, respondeu Grant. Enquanto a noite caía sobre Harborville, os monitores mantinham o bip constante. Na sala de espera, Isa encostou-se na parede, sentindo o último tremor de adrenalina desaparecer. Ela mandou uma mensagem para Paula. Amanhã verifique novamente os registros de higienização. Tire uma foto com a prova da placa do SDOT. Tudo arrumado. Se hoje me ensinou alguma coisa, foi isso. Salvar vidas e guardar evidências podem coexistir. Em seu quarto, Grant abriu os olhos, olhando para a janela onde Seattle cintilava de luzes. Pela primeira vez em anos, ele não planejou vingança antes de dormir. Em vez disso, pensou em uma manhã em breve, em meio ao aroma e à terra, dizendo a palavra desculpe com uma voz real e aceitando o que viesse. Então, fechou os olhos. Não o sono de um vencedor, mas o sono de um homem que estava começando a aprender outra maneira de viver. 3 dias após seu ataque cardíaco, Grant Donovan recebeu alta do hospital com uma série de instruções. Dieta com baixo teor de sal, caminhadas curtas, terapia, evitar o estresse. Mas a tarefa mais difícil não estava escrita no papel. Era voltar ao aroma e à terra. Desta vez sem poder, sem guarda-costas, sem raiva, apenas com um envelope grosso e uma promessa. Numa tarde tranquila, a porta de vidro tilintou suavemente. Grant entrou com um casaco leve e o rosto pálido. Carla, Luke e Paula olharam instintivamente para cima. Robert Morgan estava em pé no balcão, com Isa ao seu lado. Você chegou na hora combinada, disse Robert com a voz calma. Antes de falar, sejamos claros. Sem gravação, a menos que a equipe concorde, sem discussões. Se você transferir a culpa, esta reunião termina. Grant assentiu e colocou o envelope em uma mesa redonda ao fundo. Estou aqui para me desculpar e assumir a responsabilidade, sem pontas de cigarro. Ele abriu o envelope. Dentro havia 5 cartas autenticadas e carimbadas em azul, juntamente com recibos mostrando os registros no escritório do procurador da cidade. Retirei todas as acusações que ameacei. Confessei suborno e sabotagem comercial. Carl Benson, meu advogado, está trabalhando com os promotores. Não estou pedindo clemência. Aceito a sentença. O café ficou em silêncio. Grant respirou fundo e se virou para cada pessoa. Para Carla Jenkins. Senhora Carla, por 3 anos eu a insultei, joguei café em você, menosprezei seu trabalho. Nada justifica isso. Esta é minha carta de desculpas e este é um cheque de $20.000. Não para comprar perdão, mas para reembolsar em parte o dano mental, forçado faltas, despesas médicas para queimaduras. Eu sei que dinheiro não cura, mas eu te devo uma. Carla agarrou a borda da mesa. Eu não quero o seu dinheiro. Grant assentiu. Eu entendo. Eu o coloquei em um fundo temporário. Ele leva o seu nome. Se você precisar para a escola dos seus filhos para uma cirurgia no pulso, peça à EA para liberá-lo. Se nunca, eu o redirecionarei para um abrigo para funcionários vítimas de abuso.
Lágrimas brotaram nos olhos de Carla. Ela não conseguiu se forçar a dizer obrigada, apenas assentiu, virando-se um pouco para não desabar. Para Luke Porter, eu o chamei de inútil enquanto tomava um cappuccino lento. Eu estava errada. Aqui está minha carta e os $5.000 para um treinamento avançado de barista em qualquer escola que você escolher. Se quiser, eu patrocino sua admissão. Luke piscou atordoado. Ele olhou para Isa, depois para Robert, e então aceitou o envelope com as duas mãos. Eu vou estudar, ele sussurrou para Paula Reed. Eu te menosprezei por estudar à noite. Um homem como eu deveria. Apoiei a educação, não a ridicularizei. Aqui está minha carta e os $10.000 para a mensalidade. Se você não aceitar, ela será enviada diretamente para o escritório financeiro da sua escola, listando você como beneficiário anônimo. Paula abriu a boca, mas depois a fechou. Usarei o dinheiro, disse ela, com os olhos marejados, e depois o repassarei a outro aluno. Grant se virou para Robert. Peço desculpas por sabotar sua loja, subornar o departamento de saúde, usar o S-Dot e pagar Mark. Assinei uma declaração juramentada com nomes, valores e datas. Ele colocou outra pilha de papéis. Esta é a minha retirada de todas as reclamações, além das autorizações de restituição com base na sua contabilização da receita perdida. Robert estudou os selos do tabelião como se estivesse testando a sinceridade. Eu não perdoo em nome deles, disse ele lentamente. O perdão é só deles. Como dono da rede, ainda vou prosseguir com as acusações de assédio público e cooperar com os promotores em suborno. Grant assentiu. Espero que você faça isso. Uma sombra brilhou na porta. Mark Collins. Seus olhos se moveram como um animal encurralado. Robert se virou. O que você está fazendo aqui? Mark engoliu em seco. Eu quero me desculpar. Eguei-os os $15.000 para causar problemas. Eu peguei. Aqui está o que sobrou. Ele colocou um envelope fino, obviamente mais leve. Grant não olhou para ele. Ele falou para a sala. Incluí Mark na minha confissão. Também assinarei que fui o mentor, o principal responsável, mas Mark deve assumir a parte dele. Mais uma coisa. Grant se virou para ele com a voz monótona. O dinheiro que você ficou, eu não vou exigir, mas vou denunciá-lo. O resto da sua vida é você quem escolhe. Mark recuou como se tivesse sido atingido sem um golpe. Ele recuou em direção à porta e desapareceu. Pela primeira vez, Aida falou. Eu tenho 3 mandatos. Primeiro, a partir de hoje, todas as nossas lojas publicarão uma política de respeito aos funcionários. Clientes que a violarem serão removidos e banidos para sempre. Segundo, estamos criando uma linha direta interna para que os funcionários possam denunciar abusos anonimamente. Terceiro, toda a sua restituição será rotulada exatamente como isso, restituição, não doação. Não aceitamos caridade do agressor. Assumimos a responsabilidade. Grant abaixou a cabeça. Concordo. Ele expirou como se estivesse puxando um prego do peito. Quero mais uma coisa. 10 minutos quando o café estiver fechado para falar com os funcionários sobre como identificar e impedir comportamentos como o meu. Não para dar sermão, mas para expor minha própria desgraça, esperando que seja de alguma utilidade. Robert olhou para Isa. Ela ponderou o pedido. Então, após o fechamento, sem câmeras com todos os presentes, você se senta, não fica de pé e responde a perguntas difíceis. Sim. Quando Grant se levantou, seus joelhos vacilaram. Ao sair, ele parou diante de Carla. Se um dia você me vir aqui, não hoje, será porque vim trabalhar, se Robert permitir. Ele hesitou. Quero ser voluntário. Lavar louça, esfregar o chão, limpar banheiros, qualquer coisa. Preciso reaprender, do começo ao fim, o que significa trabalhar. Robert não respondeu de imediato. Finalmente, ama. Nha a 6 heures, porta dos fundos. Traga luvas de borracha. Se você se atrasar, o ônibus ainda anda, mas a porta não abre. Grant abaixou a cabeça. Pela primeira vez, deixou aroma e borra de café sem deixar para trás medo. Apenas um tênue fio de esperança, frágil, mas real. Naquela noite, Grant Donovan abriu o cofre em sua cobertura em South Lake Union. Alguns Rolex, cartões de crédito de platina, escrituras de propriedade. A luz fria do aço refletiu em um rosto despido da tinta do poder.
Na manhã seguinte, ele fez algo que seu eu da semana anterior teria ridicularizado. Ligou para um corretor, listou a cobertura, o Range Rover, o iate de fim de semana. Parte do dinheiro foi para uma conta calção para restituição. O restante foi reservado para viver com simplicidade e pagar multas. A notícia se espalhou e o Conselho de Construção de Donovan convocou uma sessão de emergência. Um membro disse sem rodeios ao telefone: Grant, para salvar a empresa você deveria renunciar ao cargo de CEO. Grant fez uma pausa. Então, concordo. Você perdeu o juízo? Talvez, mas pela primeira vez estou esclarecido. 3 dias depois, ele assinou sua demissão. O relatório financeiro registrou secamente a demissão por motivos pessoais. Ao meio-dia, ele devolveu as chaves da garagem e colocou seu cartão de acesso em uma bandeja de plástico. O segurança fez um pequeno aceno de cabeça sem a reverência de antes, e estava certo. Ele se mudou para um apartamento de 2 cômodos perto da linha de ônibus 49, mobiliado com uma cama de solteiro de madeira, uma mesa dobrável e uma chaleira elétrica. Naquela noite, ele participou de sua primeira sessão de terapia. O médico perguntou: quando você insultava os outros, o que você sentia? Poder. E depois que te salvaram, Grant olhou para as próprias mãos, vazias, depois envergonhadas e leves, porque eu não precisava mais continuar representando o papel. 6 horas da manhã. Seattle ainda enevoada, calçadas silenciosas sob passos. A porta dos fundos de aroma e chão se abriu. Robert ficou ali, o relógio preciso como um paquímetro. Você chegou na hora. Lá dentro ficava a estação de lavagem. Pias de aço, pulverizador de alta pressão, prateleiras de plástico, o cheiro de sabão misturado com água sanitária. Luke entregou a Grant um avental de plástico e luvas. Vista-os. 3 pias. Enxague. Lave. Higienize. A solução quadrática deve ficar entre 200 e 400 partes por milhão. A tira de teste deve apresentar um roxo claro. Grant assentiu. Sem ostentação, sem pretensão. Luke olhou para a Isla, que estava observando no canto. Ela não interveio. Primeiro lote, xícaras de cappuccino. Grant as colocou na ordem errada. Luke corrigiu. Não empilhe xícaras molhadas. Elas vão mofar. Entendi. E não jogue borra de café no ralo. Você vai entupir o sifão. Entendido. O tom de Luke era seco, instrutivo, mas em seus olhos algo se suavizou. O homem que um dia o chamou de inútil estava aprendendo com ele. O banheiro era o próximo desafio. Carla entregou a Grant um balde, uma escova e uma solução desodorizante. De cima para baixo, espelho, pia, vaso sanitário e, por fim, chão, e não o contrário. Grant ajoelhou-se com as luvas de borracha amassando nos pulsos. A ardência da amônia queimava seus olhos. Ele trabalhou lenta e metodicamente. A porta se abriu. Um cliente se assustou ao ver Grant, o antigo chefe, esfregando azulejos. Grant olhou para cima, a voz firme. Desculpe pelo cheiro. Vou terminar rápido. De volta às pias, Paula deixou uma bandeja de pratos. Estamos com poucas toalhas limpas. Vou deixar estas aqui. Obrigada. Ela congelou por um instante. As palavras obrigada soaram estranhas vindas dele. Às 8h30, os clientes lotavam o café. Grant foi até o estoque e colocou sacos de 11 quilos de grãos nas prateleiras. Antes ele teria visto isso como trabalho de outra pessoa. Agora cada elevador o lembrava de que trabalho não era dar ordens. O suor umedecia seu colarinho. Isa passou e ligou o ventilador de teto. Não se esforce, disse ela, sem som. Bar. Tire 30 segundos quando estiver cansado. A longa resistência vence o orgulho curto. Perto do meio-dia, o aroma do café estava denso no ar. Robert reuniu todos breve e firme. 2 coisas. 1. A partir desta semana, vamos revezar as funções para que todos entendam cada elo. 2. Aqui. Ele ergueu um novo cartaz. Os clientes pagam pelo café, não pelo direito de insultar a dignidade humana. Abaixo dele, o número da linha direta interna. O café irrompeu em aplausos. Pequeno, mas acolhedor. Durante um breve intervalo, Grant bebeu água com as luvas ainda molhadas. Luke, esta tira de teste está um pouco pálida. Luke piscou ao ouvir o aviso. Claro, adicione uma tampa de desinfetante. Grant o seguiu e devolveu uma tira agora perfeitamente roxa.
Luke assentiu. Algo pequeno tinha acabado de se encaixar. Mais tarde, com os negócios desacelerando, Carla se aproximou das pias. Esvazie o lixo antes que transborde. E se me vir carregando algo pesado, é só dizer, eu deixo você ajudar. Grant olhou para cima. Eu levo. Ele amarrou a sacola, levantou-a com a postura correta, o que aprendera na terapia. Você não pode ajudar os outros se machucar. Fim do turno. Suas mãos enrugaram como ameixas secas. Robert folheou a lista de verificação. Sem atrasos, sem reclamações, sem arrogância. Volte amanhã. Grant não sorriu, apenas agradeceu. Saindo pela porta dos fundos, o vento frio de Seattle lhe cortava a gola. Abandonou o hábito de chamar um táxi e embarcou no ônibus 49. Vidros embaçados deslizavam pela cidade no ritmo de quem não tem mais pressa em provar nada. Seu telefone vibrou. Carl Benson enviou mensagens de texto com as datas dos julgamentos para os promotores. O corretor informou que havia um depósito na cobertura. A mesa de agendamento do Harborview confirmou uma consulta com um cardiologista. Um fio de história pessoal se recompunha, não para sufocá-lo, mas para mantê-lo fit. Irme. Naquela noite, o pequeno apartamento zumbia apenas com a geladeira. Grant pendurou o avental de plástico sobre uma cadeira, abriu um caderno e rabiscou. Hoje aprendi a tira de teste, a ordem das 3 pias, as regras do banheiro. Ainda devo 3 desculpas ao pessoal do turno da noite por luvas mais grossas. Apagou a luz cedo. Pela primeira vez em anos o sono veio sem bebida alcoólica, sem os sussurros de poder em sua cabeça, apenas dores musculares e uma fina camada de paz. Paz conquistada com detergente, água sanitária e desculpas sinceras. Naquela noite, o aroma e o pó escureceram lá fora, deixando apenas uma faixa de luzes amarelas e quentes sobre o balcão. Portas trancadas, persianas semicerradas. Um círculo de cadeiras de madeira circundava uma mesa baixa. Robert ficou de pé, repetindo as regras básicas. Sem filmagens. Sem ataques pessoais, mas perguntas difíceis são incentivadas. Grant senta-se. Ele não se levanta a menos que seja convidado. Comece. Grant Donovan sentou-se ereto, com as mãos apoiadas nos joelhos, não cruzadas como antes. Isa gravou o áudio internamente com o consentimento de todos para a revisão posterior. Paula falou primeiro, com a voz firme. Você me desprezava por estudar à noite. Por quê? Grant não se esquivou. Porque eu equiparava estar ocupada com a escola à baixa produtividade. Eu estava errada. Eu achava que dinheiro me dava o direito de avaliar os sonhos dos outros. Paula, você tem certeza de que fundos de restituição não são apenas reparação de imagem? Grant, ninguém pode comprar a sua percepção. Eu rotulei de restituição, não de doação. Se o fundo funcionar, Isa tem o direito de tornar os livros públicos. Se eu explorá-lo, feche-o. Luke recostou-se na cadeira. Por que você escolheu pessoas mais fracas? O verdadeiro motivo. Grant respirou fundo. Porque elas eram menos propensas a revidar. Eu gostava do som da minha voz sem ser desafiada. Isso me dava a ilusão de que eu importava. Luke assentiu lentamente. Pelo menos você chama pelo nome. Carla tocou o curativo na mão. Se um dia você perder o controle novamente, o que a impede de voltar a ser a antiga Grant? Grant, assinei um plano de segurança com meu terapeuta. Quando a raiva surge, eu saio, ligo para meu terapeuta ou para Carl, quem atender primeiro, e saio de cena. Também assinei com Robert. Se alguém aqui dispare, eu paro, saio e volto no próximo turno. Sem discussão. Um trabalhador do turno da noite levantou a mão. Se você ficar rico de novo amanhã, mudaria de tom? Grant apertou os lábios. Vendi a empresa, deixei a cadeira de CEO. Não tenho um palco para bancar o chefão. Não sei o futuro, mas sei agora. Escolho ficar quieto. O silêncio persistiu. Robert olhou ao redor. Mais alguém? Ninguém. Ele assentiu. Sessão encerrada. Amanhã vocês começam a fazer turnos rotativos. Louça, banheiro, estoque, apoio de bar. Ele fez uma pausa e acrescentou suavemente. Obrigado a todos por falarem claramente. Na semana seguinte, um teste inesperado chegou. Hora do rush matinal. Um homem de meia-idade, paletó esporte, sangue fervendo, jogou a xícara na mesa com força. Eu disse, extra quente, 90 degrees, este é sabonete líquido morno. Paula respirou fundo, pronta com o protocolo de reclamação. O homem levantou a voz encarando Luke.
Que tipo de idiota torna isso inútil? Uma palavra cortou uma ferida antiga. Grant saiu da estação de lavagem mantendo uma distância segura. Senhor, deixe-me cuidar disso. Vamos refazer sua bebida de graça, exatamente na temperatura que você pedir, mas sem insultos aos funcionários. Aqui, o respeito vem com o café. O homem rosnou. Quem é você, Grant? Um voluntário e o único responsável se você ainda estiver insatisfeito após a segunda xícara. O cliente lançou um olhar furioso, os olhos fixos no cartaz. Os clientes pagam pelo café, não pelo direito de insultar a dignidade humana. Seu tom suavizou um pouco. Tudo bem, faça de novo. 190 dada. Paula segurou o termômetro. Luke vaporizou o leite. Nut registrou a solicitação e se desculpou pela experiência. A nova bebida chegou. O cliente tomou um gole e assentiu. Assim está melhor. Ele saiu sem se desculpar, mas sem outro insulto. Luke exalou alívio. Carla piscou para Grant. Bom trabalho. Naquela tarde, um vídeo de Isa fazendo RCP em Grant circulou na internet. O noticiário local publicou o clipe. Garçonete salva homem que a intimidava. A opinião pública se dividiu. Alguns aclamaram Isla como uma heroína. Outros zombaram do golpe de relações públicas. Isa fechou os comentários na página do café e fixou uma linha. Não pedimos elogios. Por favor, não assedie ninguém envolvido. Nossos funcionários não são figuras públicas. O gabinete do procurador da cidade enviou um cronograma. Carl Benson retransmitiu. Eles propõem um acordo judicial, multas, liberdade condicional, nenhum contato com 2 funcionários sob investigação, centenas de horas de trabalho comunitário. Você coopera em casos de suborno. Grant, um sinal, sem barganha. Carl, Grant, pelo menos. Grant, eu já tomei muito do tempo deles. Na terapia da noite, o médico perguntou: hoje você sentiu a atração do poder de novo? Grant pensou. Sim. Quando o cliente gritou com Luke. Eu queria bater na mesa, mas escolhi a frase: eu assumo a responsabilidade. Essa frase me lembrou que meu coração tinha parado. O médico assentiu. Mantenha essa frase. É sua nova âncora. Uma semana depois, a Aroma & Grounds realizou seu primeiro treinamento interno, desenvolvido por Asa e Robert, respondendo a abusos, método de limite de 3 etapas, roteiro de serviço de lembrete para assédio verbal, um protocolo de documentação seguro. Grant sentou-se no fundo, tomando notas. Durante a dramatização, Isela de repente apontou. Grant, você interpreta o cliente difícil. Carla, Luke, sua equipe. Grant interpretou o difícil apenas o suficiente, sem exageros. Carla seguiu a fórmula. Quero ajudar, mas preciso que você continue respeitoso, senão paro de servir. Eles nem chegaram à terceira etapa. A situação esfriou. A sala bateu palmas levemente, sem alarde, e isso tornou o resultado crível. Naquela noite, a IA recebeu um e-mail anônimo. Trabalho à noite em um restaurante na mesma rua. Um grupo de clientes gritou, tirou fotos e postou meu nome depois que eu derramei molho. Tem como ajudar? Ela respondeu brevemente. Sim, amanhã, às 10 horas, encontre-me no Aroma & Grounds. Não aguente sozinha. Ela ficou sentada por um longo tempo, pensando nos turnos que seu café não conseguiria alcançar, com centenas de lugares como aquele na cidade todos os dias. A ideia de uma estrutura maior voltou mais clara desta vez. Uma organização para captar os gritos invisíveis. Isel encontrou Robert em um momento de silêncio. Pai, acho que é hora de projetar o que mencionei antes, um fundo com uma linha direta com advogados, conselheiros, subsídios de emergência e Grant, se você permitir, trabalhando como coordenador de campo, indo onde a dor está. Robert olhou para ela. Você pode estabelecer limites? Certifique-se de que o fundo não se torne o palco da redenção dele. Isla, vou escrever isso nas regras. Nenhuma imagem de vítima usada para relações públicas. Transparência mensal total, supervisão independente do conselho. Robert assentiu. Então comece a escrever. No caminho de ônibus para casa, Aida olhou através do vidro embaçado. Seattle se espalhava em luzes como um mapa de oportunidades sobreposto a feridas. Em algum lugar, alguém ainda estava sendo mandada pegar açúcar do chão na imaginação de um valentão. Ela mandou uma mensagem para Grant. Amanhã, 19 horas, rascunho do estatuto. Traga uma cabeça para ouvir.
Grant respondeu com apenas 3 palavras. Eu vou ouvir. O primeiro rascunho se desdobrou em um canto silencioso do café. Isela espalhou papéis, digitando firmemente. Grant ficou sentado quieto, nunca interrompendo, falando apenas quando chamado. Robert ficou atrás, folheando ocasionalmente, a de Cis. Onando uma nota do mundo real. Nome da organização, Second Chance Foundation. Digite organização sem fins lucrativos solicitando status 513. Missão. Proteger a dignidade no local de trabalho, fornecendo suporte jurídico, psicológico e financeiro emergencial, bem como transição de emprego, especialmente para trabalhadores de serviços, restaurantes, varejo e zeladoria. Princípios da linha vermelha, leitura de ela em voz alta. Nenhuma imagem da vítima, detalhes usados para RP. Transparência financeira mensal. Publicar todas as transações superiores aos $500. Conselho independente, 5 membros, um advogado trabalhista, um terapeuta especializado em traumas, um representante sindical, um respeitado proprietário de pequena empresa e um sobrevivente. Robert atua como consultor sem direito a voto para evitar conflitos de interesse. A restituição de Grant é mantida separada das operações em um fundo restrito apenas para Donovan. Vítimas do caso, programas anuais de auditoria independente, ISA digitado em marcadores, linha direta 247 com início às 12 horas 24 horas por dia, dependendo do orçamento. Equipe com socorristas treinados em traumas. Vales terapia. As primeiras 6 sessões são gratuitas com terapeutas parceiros. Rede de assistência jurídica de advogados trabalhistas que oferecem serviços pro Bono. Suporte Hello Bono. Ajuda com reclamações, registro de evidências, negociações, fundo de emergência, subsídios de $500 aos $1.500 em 30 dias, aluguel de creche, transporte para que os trabalhadores não precisem suportar abusos apenas para manter um emprego. Ponte de emprego, conectar os trabalhadores a locais de trabalho mais seguros, priorizar empresas que assinam o compromisso de respeito no trabalho, treinamento de gerentes proprietários, workshops de 2 horas sobre política de limites de redução de escala e procedimentos de reclamação. Funções: presidente e CEO da Isel Morgan, sem remuneração por 6 meses, após decisão do conselho. Grant Donovan, coordenador de campo, lida com casos difíceis, observação de campo, R. ISCO, relatórios, sem imprensa, sem manuseio de dinheiro. Robert Morgan, consultor honorário abrindo redes. Recursos concedidos quando convidado. Transferirei 50% dos meus ativos estimados em $52 milhões para um fundo patrimonial permanente investido de forma conservadora. Dispersão anual de 3,5 a 4% priorizada para serviços diretos. Não tenho controle sobre os gastos. ISA, que cobre milhares de casos, mas precisamos de 18 meses de fundos operacionais, equipe, linha direta de assistente jurídico, pequeno escritório. Robert, reunirei 5 empresários em quem confio para assinar o compromisso e contribuir com os $50 mil cada em troca de treinamento e verificações ambientais anuais. Sem logotipos nas vítimas, acrescentou Grant. Reservarei os $1 milhão separadamente para o fundo de emergência inicial fora do fundo patrimonial. Eles se entreolharam. A imagem se encaixava. O dia do lançamento foi tranquilo, sem MC, sem fundo de LED, apenas uma placa escrita à mão. Fundação Second Chance. Você não está sozinho, Isa falou brevemente. Não estamos aqui para resgatar ninguém. Ficamos ao lado deles. Grant ficou na última fila, com as mãos cruzadas atrás das costas. Então, se uma câmera fizesse uma panorâmica, capturaria apenas o peito de outra pessoa. O primeiro caso chegou naquela mesma tarde. Maia Ortiz, 26, garçonete de restaurante, mãe solteira, a mesma que havia enviado o e-mail para Isela. Ela relatou nervosamente. 3 clientes homens xingaram, tiraram fotos quando me abaixei, postaram online me chamando de cabeça de vento.
Meu gerente me disse para simplesmente aguentar. Eles são clientes regulares. Isa entregou a ela o roteiro. Registramos o horário, o nome do líder de turno, capturas de tela. Grant vai com você, observa do balcão, não confronta. Naquela noite, eles entraram no restaurante como clientes comuns. Grant sentou-se perto do balcão, observando as interações. Quando os 3 homens retornaram, a zombaria recomeçou. Aisel fez sinal para Maya aplicar os 3 passos. 1. Quero atendê-lo. Por favor, seja respeitoso. 2. Se continuar, paro de atendê-lo e ligo para o gerente. 3. Quando o abuso persistiu, Isla interveio. Eu tenho uma segunda chance. A lei estadual permite a recusa de serviço em caso de assédio. Se você não parar, pediremos que você saia e ajude a equipe a registrar um boletim de ocorrência. O gerente, inicialmente evitando, foi discretamente puxado de lado por Robert, que havia entrado sem ser notado. Você assinou o compromisso. Você recebeu treinamento gratuito. Agora honre-o. Na frente dos clientes, o gerente ficou do lado de Maya. Os homens latiram por mais alguns segundos e depois foram embora. Não foi uma vitória dramática, apenas um limite restaurado. Depois do turno, Maya chorou. Achei que teria que aguentar para sempre. Acontece que posso dizer não. O fundo de emergência transferiu o $900 para ela cobrir o cuidado infantil naquele mês, permitindo que ela faltasse a 2 turnos noturnos sem perder o emprego. A assistência jurídica agendou uma revisão de sua reclamação de segurança no local de trabalho. Caso 2. Um zelador noturno xingado diariamente por seu líder de turno. Grant acompanhou um representante sindical gravando legalmente. Resultado: o líder foi realocado. Linha direta interna aberta. Caso 3. Uma barista adolescente trollada por clientes com clipes de zombaria editados. A Second Chance trabalhou com a plataforma para removê-los. Vales terapia cobriam sucessões. A JobBridge a transferiu para um café que havia assinado o compromisso. 3 meses depois, as primeiras métricas públicas foram publicadas de acordo com o compromisso. 28 ligações para a linha direta, 12 funcionários 24 horas, 74 intervenções diretas, 41 vales terapia ativos, fundo de emergência de 86.000 distribuído. 22 empresas assinaram o compromisso de respeito no trabalho. Nenhuma peça de RP usando imagens de vítimas ou detalhes sensíveis. Anexei um mini relatório de auditoria de uma empresa local, não brilhante, mas claro. Em um crepúsculo, Grant estava atrás da estação de pratos no Aroma and Grounds, lendo o relatório mensal que Isa deslizou. Ela disse: "Não somos heróis. Apenas restauramos a ordem onde outros tentaram distorcê-la, e a ordem não se mantém sem estrutura." Grant assentiu, os olhos captando a linha. Maya Ortiz foi transferida de turno e frequentava aulas gratuitas de segurança nas noites de quarta-feira. Pensou em Carla, Luke, Paula, em si mesmo esfregando azulejos do banheiro como se estivesse aprendendo o ABC do respeito. Naquela noite, antes de trancar a porta, Robert colou uma pequena moldura ao lado do cartaz de regras. Se você já foi insultado no trabalho, conte para a gente. Aqui, limites não são da boca para fora. Nosso Grant vazio apagou as luzes do lavabo, tirou as luvas e olhou mais uma vez para o cartaz. Lá fora, o ônibus 49 passou deslizando. Ele pensou que alguns caminhos para casa só aparecem quando você ousa voltar para onde errou. Fique tempo suficiente para pagar a dívida e depois siga em frente, não para esquecer, mas para não repetir. Amanhã, às 6 horas, novamente enxague, lave, higienize, e em outros lugares da cidade a linha direta tocaria mais algumas vezes. A questão não era a frequência com que tocava, mas sim que cada vez que alguém atendia. A primavera trouxe um calor suave a Seattle, mas dentro da sala 14 do Tribunal Superior do Condado de King, o ar estava frio e tenso, como se ainda fosse inverno. Hoje foi a primeira audiência de Grant Donovan, um nome outrora pronunciado com respeito e temor nos círculos empresariais da cidade. Agora, Grant parecia despojado daquela aura de poder. Ele estava sentado em silêncio, vestindo uma camisa simples e calças escuras, cabelos grisalhos à mostra, o rosto livre de arrogância ou orgulho. Ao lado dele sentava-se seu advogado, Carl Benson, K.,
limou e comportado, embora seus olhos demonstrassem preocupação. Do outro lado do corredor, representando a acusação, estava Linda Coleman, uma veterana promotora do condado de King, conhecida por sua abordagem intransigente. Riqueza e poder nunca protegeram ninguém de seu escrutínio. Ela subiu ao pódio, com a voz áspera e autoritária. Meritíssimo, estamos aqui hoje por causa de uma série de ações profundamente perturbadoras e perigosas cometidas pelo Sr. Grant Donovan. Atos de assédio, sabotagem comercial e suborno de funcionários públicos com a intenção de destruir uma empresa familiar em Seattle. As evidências são claras. O que torna este caso incomum, no entanto, é que o próprio Sr. Donovan admitiu total responsabilidade. Ela se virou, encarando Grant com um olhar inquisitivo antes de continuar. No entanto, a admissão de culpa não apaga o dano causado a esta comunidade, nem aos indivíduos que sofreram em suas mãos. O processo de hoje, meritíssimo, trata de determinar o que a justiça exige. A primeira testemunha a depor foi Carla Jenkins. A mulher que Grant havia humilhado caminhou lentamente para a frente com as mãos tremendo levemente. Ela olhou para Grant antes de falar em voz baixa, mas firme. Sou Carla Jenkins. Trabalho na Aroma and Grounds há 8 anos. Nos últimos 3, toda vez que o Sr. Donovan entrava naquele café, eu ficava apavorada. Seus insultos, a maneira como ele deliberadamente derramava café quente em mim, transformavam meus dias de trabalho em um estado constante de medo. Pensei em pedir demissão muitas vezes, mas tinha filhos para alimentar. Não acredito que um pedido de desculpas por si só possa desfazer o dano, mas aprecio que ele finalmente tenha aceitado a responsabilidade. Quando Carla se demitiu, o silêncio tomou conta da sala. Em seguida veio Luke Porter, o jovem barista. Ele respirou fundo antes de falar. Tenho apenas 18 anos, ainda não sei muito sobre a vida, mas cada vez que o Sr. Donovan me insultava na frente de colegas de trabalho e clientes, minha autoestima era abalada. Comecei a acreditar que eu realmente era inútil, como ele dizia, mas recentemente tenho visto ele tentando se reconstruir. Não sei se ele realmente mudou, mas acho que todos merecem a chance de provar isso. Uma a uma, mais testemunhas falaram, cada uma com sua própria história de danos causados por Grant, cada uma carregando cicatrizes. Mas, entrelaçados em seus depoimentos, havia tênues fios de esperança, nascidos de suas recentes tentativas de restituição. Finalmente, Grant foi autorizado a se dirigir ao tribunal. Ele se levantou lentamente, respirou fundo e falou com calma deliberada. Meritíssimo, sei que causei danos permanentes a muitas pessoas. Não ofereço desculpas, nem justificativas. Estou aqui hoje pronto para aceitar qualquer punição que o tribunal considerar justa. Não apenas peço desculpas, como também prometo dedicar o resto da minha vida a reparar o que puder, a ajudar e proteger pessoas como Carla, Luke e os outros a quem prejudiquei. Não peço perdão fácil, apenas a chance de provar que realmente mudei. O tribunal ficou em silêncio. A juíza Margaret Wilson, conhecida pela imparcialidade, mas também pela severidade, olhou diretamente para Grant. Sr. Donovan, este tribunal analisou as provas e os depoimentos apresentados hoje. É significativo que o senhor tenha admitido seus crimes e cooperado integralmente na exposição dos esquemas de suborno e sabotagem. No entanto, suas ações causaram sérios danos tanto aos indivíduos quanto à confiança da comunidade na justiça. Portanto, o tribunal decide o seguinte: o senhor está condenado a 12 meses de liberdade condicional, 300 horas de serviço comunitário em instituições de caridade designadas pelo tribunal, participação obrigatória em terapia de controle da raiva e regulação emocional, restituição integral às vítimas pelos custos incorridos e proibição de ocupar qualquer cargo de gestão ou executivo em qualquer empresa pelos próximos 2 anos. Grant assentiu lentamente, os olhos refletindo total aceitação. Virou-se para olhar as vítimas com a expressão suavizada. Quando a sessão terminou, saiu do tribunal. Sem guarda-costas, sem imprensa se aglomerando, apenas o silêncio em torno de um homem que caminhava com passos medidos em direção à expiação. Nos degraus do tribunal, Isa esperava, com os olhos cheios de uma preocupação silenciosa. Ela perguntou suavemente: Grant, você está bem? Ele conseguiu dar um sorriso fraco, a voz sincera.
Acho que esta é a primeira vez na minha vida que me sinto verdadeiramente leve, porque finalmente comecei a pagar, mesmo que seja uma pequena parte, do que devo. Os dois ficaram juntos, olhando para as ruas movimentadas ao longe, ambos cientes de que, embora a justiça pudesse ser dura, era também o único caminho pelo qual um homem poderia verdadeiramente retornar à vida e a si mesmo. 6 meses após o encerramento do julgamento, o verão retornou ao céu de Seattle. O sol lançava suaves raios dourados através do vidro embaçado de aromas e grãos. Era uma manhã comum, mas o café parecia mais vibrante do que o normal. Grant Donovan, antes o terror deste lugar, agora se movimentava de avental preto, polindo copos de vidro rapidamente. Seus movimentos haviam se tornado tão naturais que ninguém o reconhecia como o antigo e poderoso CEO. Não havia mais olhares desconfiados ou olhares inquietos, apenas sorrisos amigáveis e cumprimentos alegres todas as manhãs. Bom dia, Grant. Você chegou cedo hoje, Luke riu ao bater o ponto. Bom dia, Luke. Grant respondeu gentilmente. Dormi bem ontem à noite, então acordei um pouco mais cedo. A porta se abriu com um leve toque. Isa Morgan entrou carregando uma pasta grossa carimbada com o logotipo da Second Chance Foundation. Ela caminhou rapidamente até Grant, falando baixinho, mas com entusiasmo. Grant, nossa linha direta recebeu mais de 20 novos casos na semana passada. Hoje à noite quero me reunir com vocês, Steelers, sobre a expansão das sessões de treinamento presencial para funcionários de pequenos restaurantes da região. Grant assentiu, os olhos brilhando de energia. Com certeza. Também acabei de receber alguns e-mails de gerentes querendo assinar o novo compromisso. Parece que o que estamos fazendo está realmente fazendo a diferença. Nesse momento, Robert Morgan saiu do pequeno escritório dos fundos. Juntou-se a eles assentindo pensativamente. O que vocês estão construindo vai muito além do que eu imaginava, mas lembrem-se, sejam cautelosos, sempre protejam a privacidade das vítimas. Estamos restaurando a confiança na comunidade, não fazendo caridade pelas aparências. Isa e Grant responderam juntos. Nós entendemos. O café ficou em silêncio novamente quando a porta se abriu novamente. Carla Jenkins entrou, vestida um pouco mais elegantemente do que o habitual. Ela caminhou em direção a Grant, falando suavemente. Hoje é meu primeiro dia no curso de administração de restaurantes financiado pela Second Chance. Eu só queria passar para avisar a todos e agradecer pelo apoio. Grant pousou delicadamente o esmalte em sua mão e virou-se para Carla com um olhar sincero. Carla, eu deveria agradecer. Você e todos aqui me deram uma segunda chance. Sem o seu perdão e apoio, eu não estaria aqui hoje. Carla olhou para ele, seu olhar se suavizou e finalmente sorriu. Todos nós merecemos uma segunda chance, Grant. O café se encheu de aplausos gentis, não altos, mas calorosos. Um som que Grant nunca ouvira como CEO. Um som repleto de sinceridade e confiança. Algo que dinheiro e poder jamais poderiam comprar. Após o turno da manhã, Grant tirou o avental, sentou-se a uma pequena mesa de canto e escreveu um breve diário. Hoje marca 180 dias de trabalho na Aroma & Grounds e 120 dias desde o lançamento oficial da Second Chance Foundation. Percebo que sou mais feliz agora do que jamais fui quando era rico e poderoso. Cada vez que ajudamos alguém a escapar de abusos no trabalho, me sinto vivo. Me sinto digno. Naquela noite, Grant e Isa se encontraram no pequeno escritório. Isa abriu um grande mapa marcado com todos os locais do programa. Ela disse pensativa, estou considerando filiais em Tacoma, Bellevue e Olímpia. Quero que alcancemos mais pessoas, expandamos o treinamento em segurança no local de trabalho para pequenas empresas e adicionemos mais linhas diretas de saúde mental. Grant olhou para o mapa. A noiva transbordava de emoção. Ele assentiu com firmeza. Apoio totalmente. Estou pronto para ir a qualquer lugar que você precise para construir relacionamentos, conversar diretamente com funcionários e gerentes. Acredito que ouvir pessoalmente será a chave para uma confiança duradoura. Isa sorriu calorosamente. Grant, ainda não consigo acreditar o quanto avançamos em tão pouco tempo. Grant olhou para cima ao ouvir a voz sincera dela. É por sua causa e de todos os outros. Eu costumava pensar que riqueza e poder eram tudo, mas os verdadeiros tesouros são simples.
Trabalhar honestamente, ajudar os outros, acordar cada dia sem arrependimentos. Uma semana depois, o noticiário local noticiou que a Second Chance Foundation estava se expandindo por todo o estado. Uma pequena foto mostrava Grant, não identificado como ex-CEO rico, mas simplesmente Grant Donovan, coordenador de campo da Second Chance com Isa Morgan, lançando programas de dignidade para trabalhadores em Tacoma. Naquela noite, Grant voltou para seu modesto apartamento. Ele sentou-se em silêncio, apreciando o espaço pequeno, mas organizado. Sem cobertura, sem iate, mas pela primeira vez ele sentiu verdadeira paz. Antes de dormir, ele acrescentou uma pequena linha ao seu diário. Precisei perder tudo antes de perceber o que mais importa. Dignidade, gentileza e a consciência de que cada ação toca a vida de outra pessoa. De hoje até o fim, jamais esquecerei esta lição. Ele fechou o caderno, mais em paz do que nunca. Amanhã, sabia que se levantaria novamente, embarcou no conhecido ônibus número 49 e continuou a busca pelo verdadeiro sentido da vida, que ele havia apenas começado. Assim terminou a jornada de Grant Donovan, de um milionário poderoso a um homem humilde que se redescobre por meio da compaixão e do respeito. Às vezes os maiores erros abrem as portas para as mudanças mais valiosas. O que você acha da história de Grant? Todos merecem uma segunda chance, não importa o que tenham feito. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você achou esta história significativa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder a próxima história inspiradora. Obrigado e até a próxima.